Uma senhora idosa encontra uma carta de despejo na caixa de correio e desmaia na rua em Salvador. O empresário que a socorre descobre um chocante segredo de família que muda tudo. Quando a verdade vem à tona, seus 4 filhos arriscam perder tudo o que construíram com engano. Antes de continuar com esta história emocionante, peço que você dê um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias como esta. Não esqueça de escrever nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sempre gosto de saber de onde vêm meus espectadores. O sol de julho queimava impiedosamente os paralelepípedos do Pelourinho, coração pulsante da antiga Salvador. As pedras escuras, testemunhas silenciosas de séculos de história baiana, refletiam um calor sufocante que parecia subir em ondas visíveis. Dona Iracema dos Santos, 78 anos de rugas dignas e cabelos prateados, reunidos em um coque impecável, cambaleou perigosamente na calçada. Suas mãos trêmulas seguravam uma bolsa gasta de couro sintético e uma carta de despejo que vibrava como uma folha ao vento entre seus dedos nodosos. O aroma de acarajés frescos, vindo da baiana da esquina, contrastava cruelmente com a fome que retorcia seu estômago há mais de 24 horas. Iracema havia descoberto naquela manhã que sua conta bancária fora completamente esvaziada, devido a uma misteriosa dívida de R$15 mil surgida magicamente em seu nome durante a noite anterior. O barulho ensurdecedor do tráfego soteropolitano misturava-se aos seus pensamentos confusos e desesperados. Após uma vida inteira de sacrifícios inconcebíveis, criando 4 filhos completamente sozinha, desde que ficara viúva aos 32 anos, trabalhando como doméstica desde os 12 anos de idade nas casas das famílias abastadas do Corredor da Vitória, encontrava-se agora à beira do abismo, sem um tostão e sem um teto. Iracema não podia imaginar que o homem de terno italiano impecável, relógio suíço reluzente e postura segura de quem estava acostumado a comandar impérios financeiros, que se aproximava falando autoritariamente ao telefone sobre negócios milionários, era um dos empresários mais poderosos e influentes de toda a Bahia. Mais surpreendente ainda, aquele encontro aparentemente fortuito e casual na calçada revelaria uma trama intrincada e sombria de 20 longos anos envolvendo diretamente sua própria família. Um segredo terrível que seus 4 filhos haviam guardado como um tesouro maldito durante 2 décadas inteiras. O ar parecia solidificar-se ao redor de Iracema. Suas pernas cederam, e enquanto o mundo começava a desvanecer-se num turbilhão de luzes e sombras, sentiu 2 mãos fortes segurá-la antes que pudesse atingir o calçamento escaldante. Senhora, está se sentindo bem? Uma voz profunda, acostumada a dar ordens, mas agora estranhamente gentil, penetrou a névoa que envolvia seus sentidos. Iracema tentou responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta seca. O homem que a amparava era alto, com cabelos grisalhos perfeitamente cortados e olhos escuros penetrantes que, apesar de sua natural autoridade, mostravam uma genuína preocupação. Antônio Cerqueira, apresentou-se ele, sustentando-a com firmeza. Permita que eu a ajude. Iracema viu seu motorista aproximar-se rapidamente, um jovem baiano de aparência eficiente que, com um aceno de cabeça de seu patrão, correu em direção ao luxuoso sedã preto estacionado logo adiante. Não é necessário, murmurou Iracema, tentando endireitar-se com a dignidade que sempre a caracterizara, mesmo nos momentos mais sombrios. Estou bem, é só o calor. Mas suas palavras foram traídas pelo papel que caiu de suas mãos trêmulas. A carta de despejo que Antônio Cerqueira recolheu com um movimento fluido. Seus olhos experientes percorreram rapidamente o documento, e uma sombra atravessou seu rosto. A senhora precisa de ajuda, disse com um tom que não admitia réplicas. Venha comigo. Vou levá-la a um lugar onde poderá descansar e beber algo refrescante. Algo no olhar daquele homem, talvez um lampejo de dor pessoal ou um eco de perda, fez com que Iracema, apesar de uma vida de cautela desconfiada da benevolência de estranhos, se deixasse guiar até o automóvel. Iracema dos Santos, sussurrou ela,
apresentando-se enquanto o motorista abria a porta do veículo com ar deferente. Antônio Cerqueira imobilizou-se por um instante, como se aquele nome tivesse feito ressoar uma corda esquecida em sua memória. Mas o momento passou rapidamente, e com um sorriso cortês fez Iracema acomodar-se nos assentos de couro macio como manteiga de seu automóvel. Um refúgio fresco e silencioso do caos e do calor implacável das ruas de Salvador. Nenhum dos dois podia imaginar que aquele simples gesto de humanidade desencadearia uma cadeia de eventos destinada a transformar para sempre suas vidas e a trazer à luz segredos enterrados há 20 anos sob camadas de mentiras familiares. O motorista deu partida e o sedã deslizou silenciosamente pelo tráfego soteropolitano, afastando-se do ponto onde dois destinos se haviam cruzado por acaso, ou talvez por um desígnio maior do que ambos pudessem compreender. Dentro do habitáculo climatizado do sedã, Iracema dos Santos sentia-se deslocada como uma folha de jambeiro caída sobre um piso de mármore. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho duro, repousavam nervosamente sobre a bolsa gasta, enquanto observava discretamente o perfil nobre de Antônio Cerqueira. O homem estava absorto numa breve chamada telefônica, dando instruções concisas com a autoridade de quem está acostumado a ver suas ordens executadas sem hesitação. "Cancele todos os meus compromissos até meio-dia, Joaquim", disse antes de encerrar a chamada e voltar-se para Iracema com um sorriso tranquilizador. "Desculpe-me, senhora Iracema. Agora sou todo seu." "É muito gentil, senhor Cerqueira, mas receio já ter feito o senhor perder tempo suficiente", respondeu Iracema, cuja dignidade inata emergia mesmo na vulnerabilidade do momento. "Se pudesse simplesmente deixar-me na próxima esquina..." "Absolutamente não", retrucou ele com gentil firmeza. "A senhora precisa descansar e de uma refeição decente. Joaquim", dirigiu-se ao motorista, "leve-nos ao Senac." O restaurante Escola do Senac, no Rio Vermelho, era uma instituição na cidade frequentada tanto pela elite quanto pelos soteropolitanos comuns que podiam dar-se ao luxo ocasional de seus famosos pratos. Quando o sedã parou diante da entrada, Iracema hesitou. "Não estou vestida adequadamente para um lugar assim", murmurou subitamente consciente de seu vestido simples e de seus sapatos gastos. Antônio ofereceu-lhe o braço naturalmente. "Bobagem. A senhora tem mais dignidade no dedo mínimo do que muitos dos clientes habituais em todo o corpo." À sua entrada, os funcionários apressaram-se a receber Antônio com deferência, conduzindo-os a uma mesa reservada num canto tranquilo. Iracema notou os olhares curiosos dos outros frequentadores, que se perguntavam quem seria a idosa senhora na companhia de um dos homens mais poderosos de Salvador. "Traga-nos uma bandeja de quitutes sortidos, café e água fresca", pediu Antônio, antes de voltar-se novamente para Iracema. "Agora, senhora Iracema, conte-me o que aconteceu." Havia algo naqueles olhos escuros, uma compreensão que ia além da simples curiosidade que impeliu Iracema a falar. Com voz baixa, mas firme, relatou-lhe a descoberta da manhã. A conta esvaziada, a dívida misteriosa, a carta de despejo encontrada na caixa postal. "Tenho 4 filhos, sabe", disse, um toque de orgulho materno penetrando através da preocupação. "Mas estão todos tão ocupados com suas vidas?" Não quis incomodá-los. "E o que fazem seus filhos, se posso perguntar?", indagou Antônio, enquanto um garçom depositava diante deles uma bandeja de iguarias baianas, acarajés, bolinhos de estudante, pastéis de Santa Clara em miniatura, cujo aroma fez o estômago vazio de Iracema gorgolejar. "João, o mais velho, é gerente de uma grande loja no shopping da Bahia", respondeu Iracema, tomando com gratidão um gole d'água. "Solange é enfermeira especializada em cardiologia. Eduardo é contador, tem um escritório bem-sucedido. E Beatriz, minha caçula, trabalha como vendedora numa boutique de luxo no Shopping Barra." O orgulho materno transparecia claramente em suas palavras. "Parece que tiveram sucesso na vida", comentou Antônio, observando-a atentamente. "Ah, sim", assentiu Iracema. "Estão todos bem estabelecidos, com belas casas, belos carros. Fui abençoada." Hesitou um momento. "Mas ultimamente estão ocupados. Raramente nos vemos." Antônio encorajou-a a comer
e Iracema, vencida pela fome, provou um acarajé cuja doçura encheu-lhe os olhos de lágrimas involuntárias. Senhora Iracema, disse Antônio após um momento de reflexão, gostaria de ajudá-la a resolver esta situação. Tenho contatos nos bancos, posso mandar verificar essa suposta dívida. E quanto ao despejo, estou certo de que há um erro ou talvez uma irregularidade que possamos contestar. Iracema olhou-o com surpresa e certa desconfiança. Por quê? Por que ajudaria uma desconhecida? Antônio ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse ponderando quanto revelar. Digamos que tenho uma dívida pessoal com mulheres como a senhora, dona Iracema. Minha mãe era doméstica, como a senhora. Criou-me sozinha, trabalhando nas casas dos outros. Uma sombra de dor antiga atravessou seu rosto. Não estive presente quando ela precisou de mim, nos últimos dias de sua vida. É um remorso que carrego comigo todos os dias. A sinceridade daquelas palavras tocou Iracema, que reconheceu a dor autêntica nos olhos do homem. Entretanto, uma vida de trabalho duro lhe ensinara a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais para ser verdadeiras. É muito gentil, senhor Cerqueira, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade, respondeu ele com decisão. Tenho uma proposta a fazer-lhe. Minha governanta, dona Jurema, aposenta-se na próxima semana. Volta para seu recôncavo após 20 anos a meu serviço. Preciso de alguém que a substitua na gestão de minha casa na Vitória. Alguém com experiência, confiável, discreto. Ofereço-lhe o emprego, senhora Iracema. Com alojamento incluído, naturalmente, e um salário adequado. Iracema fitou-o incrédula. Mas o senhor nem me conhece. Sei reconhecer uma pessoa de bem quando a encontro, sorriu Antônio. E depois podemos começar com um período de experiência, se preferir. Iracema hesitou. A oferta era tentadora, quase milagrosa em sua oportunidade. Ainda assim, havia algo estranho nesta coincidência, neste encontro fortuito que parecia perfeito demais. Pense nisso, continuou Antônio, entregando-lhe um cartão de visita em cartolina espessa. Este é meu número pessoal. Diga-me o que decide. Enquanto Iracema pegava o cartão com dedos ainda trêmulos, não podia imaginar que aquele encontro casual numa rua de Salvador estava destinado a transformar não apenas sua vida, mas também a de seus 4 filhos, trazendo à luz um segredo sepultado há 20 anos sob camadas de mentiras, avidez e traição. A mansão Cerqueira erguia-se majestosa no corredor da Vitória, com uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos e do Forte de São Marcelo dominando o horizonte. A estrutura, uma elegante fusão de arquitetura colonial e influências mediterrâneas, era cercada por jardins luxuriantes onde mangueiras perfumadas, palmeiras altas e antigas fontes criavam um oásis de paz. Para Iracema, que passara a vida nas casas dos outros sem nunca realmente sentir-se parte delas, a chegada à mansão representou uma passagem quase surreal. A decisão de aceitar a oferta de Antônio Cerqueira fora tomada após uma noite insone, espremida entre o desespero de sua situação e um orgulho que a impedia de pedir ajuda aos filhos. Esta será sua ala da casa, senhora Iracema, explicou-lhe Jurema Oliveira, a idosa governanta que se preparava para deixar seu posto. Era uma mulher robusta, com olhos vivos e uma eficiência que transparecia em cada movimento. Quarto, saleta privativa e banheiro pessoal. O senhor Cerqueira é muito respeitoso da privacidade do pessoal. Iracema olhou ao redor, impressionada com o requinte da decoração e a vista para o mar que se abria das janelas em arco. É luxuoso demais para uma governanta, murmurou, intimidada. Jurema olhou-a com um sorriso compreensivo. O senhor Cerqueira considera o pessoal parte da família. É um homem diferente dos outros ricos, sabe? Conheceu a pobreza, não a esqueceu. Nos dias seguintes, Iracema mergulhou na aprendizagem das rotinas da mansão, guiada por Jurema, que lhe explicava meticulosamente cada detalhe. As preferências culinárias de Antônio, a organização da casa, a gestão do pessoal, um pequeno exército de jardineiros, cozinheiros, camareiras e seguranças. O que Iracema não sabia era que, nesse ínterim, seus filhos haviam descoberto seu súbito desaparecimento do apartamento no Pelourinho, onde vivera por décadas. João,
o primogênito, recebera uma chamada da vizinha, preocupada com a ausência de Iracema. Como assim mamãe desapareceu? A voz de João ressoou em seu escritório no shopping, atraindo os olhares curiosos dos funcionários. Alto, com cabelos escuros impecavelmente penteados e um terno sob medida, João dos Santos encarnava a imagem do gerente de sucesso. Há quanto tempo? Imediatamente organizou uma reunião de emergência com os irmãos num restaurante sofisticado, onde costumava concluir seus negócios. Provavelmente só foi visitar alguma amiga, sugeriu Eduardo, o terceiro filho, um homem de aparência precisa como os balanços que compilava, enquanto consultava nervosamente o relógio caro. Tenho um cliente importante daqui a meia hora. Não podíamos falar disso pelo telefone? Mamãe não tem amigas para visitar, retrucou Solange, a segunda filha, uma mulher atraente com o ar eficiente típico do pessoal médico. E seu telefone está desligado há dias. Talvez esteja só sem bateria. Interveio Beatriz, a mais jovem, bela e sofisticada em seu vestido de grife. Sabem como ela é distraída com tecnologia. João passou a mão pelos cabelos, visivelmente agitado. Tem mais uma coisa, passei pelo apartamento dela. Havia um aviso de despejo na porta. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Despejo? Eduardo franziu a testa. Mas os pagamentos do aluguel são automáticos da conta dela. Evidentemente algo deu errado, disse João baixando a voz. E tem mais. Consegui falar com o banco. A conta de mamãe está zerada, completamente vazia. Os outros três trocaram olhares alarmados. Como é possível? Perguntou Solange, apertando com força o copo d'água. Ela vive com a aposentadoria mínima. Não pode ter gastado tudo de repente. Consta um saque para liquidar um empréstimo, explicou João, cuja expressão traía uma preocupação que parecia excessiva para a situação. Um empréstimo que, segundo o banco, mamãe teria contraído há 3 meses. É absurdo, exclamou Beatriz. Mamãe nunca faria uma coisa dessas, sem nos dizer nada. Eduardo, sempre o mais pragmático, já estava calculando mentalmente. Quanto? 15 mil reais. Outro silêncio, desta vez carregado de uma ansiedade diferente. Precisamos encontrá-la, decidiu finalmente João. Imediatamente, antes que... Interrompeu-se, deixando a frase em suspenso. Antes que o quê? Perguntou Beatriz, os olhos subitamente desconfiados. Antes que se meta em problemas, completou João rapidamente. Uma mulher idosa, sozinha, sem dinheiro, pode acabar mal. O que ninguém disse abertamente, mas que pairava no ar como um fantasma invisível, era um medo mais profundo. E se Iracema, no desespero, começasse a falar, a revelar coisas que deviam permanecer sepultadas? Nenhum dos 4 irmãos dos Santos podia imaginar que sua mãe se encontrava agora numa das mansões mais luxuosas de Salvador, cercada de confortos que nunca conhecera, e sob a proteção de um homem que, por razões ainda ignoradas por Iracema, parecia determinado a descobrir a verdade sobre sua situação. E a verdade, como um rio subterrâneo que corre silenciosamente por anos antes de emergir com força devastadora, estava prestes a vir à luz, ameaçando varrer as fundações sobre as quais os 4 irmãos haviam construído suas vidas aparentemente respeitáveis. Uma semana após sua chegada à mansão cerqueira, Iracema já estabelecera uma rotina que lhe dava um inesperado senso de paz. Acordava ao amanhecer, como fizera a vida toda, e concedia-se o luxo de uma xícara de café na varanda privativa, observando o sol nascer sobre a baía. Depois, iniciava seu dia, supervisionando o pessoal com gentileza, mas firmeza, organizando as refeições e assegurando-se de que tudo estivesse perfeito, para quando Antônio voltasse do trabalho. O próprio Antônio era uma presença discreta na mansão. Partia cedo todas as manhãs para seus escritórios no centro de Salvador e voltava frequentemente tarde, mas sempre a tempo para o jantar, que invariavelmente consumia na companhia de Iracema no espaçoso terraço com vista para o Forte de São Marcelo. "Como se sente aqui, Iracema?" perguntou-lhe uma noite, enquanto saboreavam uma moqueca de camarão preparada pelo chefe particular. Nos dias anteriores, passara naturalmente a chamá-la pelo nome, e ela fizera o mesmo. "Parece que vivo num sonho.
admitiu Iracema, ainda não completamente à vontade com o luxo que a cercava. É tudo tão diferente do que estou acostumada. Antônio observou-a com uma intensidade que a fazia sentir-se verdadeiramente vista, talvez pela primeira vez após muitos anos. Já pensou em contatar seus filhos para informá-los onde se encontra? Iracema baixou os olhos para o prato. Ainda não. Tenho certeza de que não estão se preocupando muito. Estão todos tão ocupados com suas vidas. No entanto, a senhora é mãe deles, insistiu gentilmente Antônio. Não acha que estão se perguntando onde está? Iracema ergueu o rosto, e em seus olhos havia uma dor antiga que surpreendeu Antônio por sua intensidade. Meus filhos não são exatamente como os descrevi, Antônio. Nossa relação é complicada. Antes que pudesse elaborar, o mordomo aproximou-se discretamente. Perdão, senhor Cerqueira. Há um visitante no portão. Um tal de João dos Santos. Diz ser filho da senhora Iracema. Iracema empalideceu visivelmente, e Antônio notou o tremor súbito de suas mãos. Faça-o entrar, decidiu, após trocar um olhar com Iracema. Poucos minutos depois, João dos Santos era conduzido ao terraço. Era um homem atraente nos seus 50 anos, vestido com uma elegância estudada que traía a ambição de pertencer a um mundo acima de suas origens. "Mãe", exclamou, com uma preocupação que soava ligeiramente teatral. "Procuramos a senhora por toda parte. Por que não respondeu às nossas chamadas?" Iracema levantou-se lentamente. "Meu telefone está sem bateria, João, e não sabia que estavam me procurando." João finalmente notou a presença de Antônio e sua expressão mudou sutilmente. "E o senhor seria Antônio Cerqueira", apresentou-se o homem, levantando-se também e estendendo a mão, que João apertou com uma deferência imediata, reconhecendo evidentemente o nome. "Sua mãe trabalha para mim agora. É minha nova governanta." João pareceu momentaneamente confuso. "Governanta? Mas como... Encontramo-nos por acaso", interveio Iracema rapidamente. "O senhor Cerqueira precisava de alguém para sua mansão, e eu precisava de um emprego." "Um emprego? Mas mãe, com sua idade... E depois, por que não nos disse nada? Ficamos preocupadíssimos." Iracema não respondeu diretamente. "Como me encontraram?" João hesitou um instante, como se calibrasse a resposta. "Contratamos um investigador particular. Quando descobrimos o despejo e sua conta esvaziada, estávamos desesperados." "Sim, imagino", murmurou Iracema, com um tom que fez Antônio erguer uma sobrancelha. "Sabem alguma coisa desse empréstimo que eu teria contraído? 15 mil reais desaparecidos no nada?" João sacudiu a cabeça, mas Antônio notou uma tensão em seus ombros. "Não, nada. Deve ser um erro do banco, ou talvez alguém roubou sua identidade?" "Talvez", concordou Iracema, mas seu tom deixava entender que não acreditava realmente nisso. "Em todo caso", continuou João, "agora que a encontramos, pode voltar para casa. Vou hospedá-la em minha casa até resolvermos esta situação." Iracema enrijeceu-se visivelmente. "Estou em casa, João. Tenho um emprego aqui, um alojamento, e estou bem. Mas mãe, não pode trabalhar como doméstica na sua idade. Tem 78 anos, pelo amor de Deus." "Governanta", corrigiu o Antônio com tom gentil, mas firme. "Sua mãe administra minha casa e meu pessoal, não limpa o chão, e é extremamente competente em sua função." João pareceu avaliar a situação, seu olhar calculista passando de Iracema a Antônio e vice-versa. "Compreendo", disse finalmente. "Mas pelo menos venha almoçar domingo. Estaremos todos reunidos. Eu, Solange, Eduardo, Beatriz. Estamos preocupados, mãe. Só queremos nos certificar de que está bem." Iracema olhou para Antônio como em busca de conselho, e ele assentiu imperceptivelmente. "Está bem", aceitou finalmente. "Irei almoçar domingo." Depois que João foi acompanhado à saída, um silêncio pesado caiu sobre o terraço. Foi Antônio quem o quebrou. "Não confia em seu filho", observou. Não era uma pergunta. Iracema suspirou profundamente. "Não confio em nenhum dos meus filhos, Antônio. E tenho boas razões para isso. Quer falar-me a respeito?" Iracema olhou-o longamente como se avaliasse quanto podia confiar nele. "É uma história longa e dolorosa,
e não estou certa de estar pronta para contá-la. Ainda não. Antônio não insistiu, mas nos olhos escuros brilhava uma determinação nova. Algo no comportamento de João dos Santos, sua ansiedade mal disfarçada, suas explicações demasiado fluentes, despertara seu instinto de homem de negócios habituado a reconhecer mentiras. Aconteça o que acontecer, Iracema, disse finalmente. Quero que saiba que não está sozinha nesta situação. Qualquer coisa que descubramos, enfrentaremos juntos. Iracema assentiu lentamente, tocada por essas palavras. Pela primeira vez em décadas, sentia ter um aliado, alguém disposto a lutar a seu lado. E este pensamento, por mais reconfortante que fosse, também a aterrorizava, porque sabia que a verdade, uma vez completamente revelada, destruiria os próprios alicerces de sua família. E enquanto o sol se punha atrás do Forte de São Marcelo, tingindo o céu de tons de laranja e púrpura, Iracema dos Santos perguntou-se se finalmente chegara o momento de enfrentar o passado que tentara tão desesperadamente sepultar. O domingo chegou com a luminosidade típica das jornadas soteropolitanas de julho. Iracema acordou ao amanhecer, atormentada por uma ansiedade que não sentia há anos. O almoço com seus filhos pairava como uma tempestade no horizonte, carregado de tensões não expressas e verdades ocultas. Quer que a acompanhe? Ofereceu Antônio durante o café da manhã no terraço, onde o perfume das mangueiras mesclava-se ao do café recém-feito. Iracema sacudiu a cabeça. Não, obrigada, preciso enfrentá-lo sozinha. Hesitou um momento. Mas agradeceria se pudesse vir buscar-me à tarde. Não sei quanto durará esta reunião familiar. Antônio assentiu. Estarei lá às 4. Chame-me se precisar de mim antes. A casa de João, uma mansão moderna no bairro da Graça, não longe da mansão de Antônio, era o emblema de seu sucesso econômico. Quando o motorista de Antônio deixou Iracema diante do portão automático, ela deteve-se um momento a observar o edifício de arquitetura contemporânea, com suas linhas puras e grandes vidraças, perguntando-se como seu filho, criado num modesto apartamento do Pelourinho, pudera permitir-se tal luxo apenas com o salário de gerente de loja. Mãe! A voz artificialmente alegre de Beatriz acolheu-a à porta. A mais jovem de seus filhos estava esplêndida em seu vestido de verão de grife, os cabelos castanhos perfeitamente arranjados num elegante rabo de cavalo lateral. Finalmente, estávamos quase começando sem a senhora. O interior da mansão era decorado com uma elegância minimalista, que Iracema achou fria em comparação com o calor mediterrâneo da mansão cerqueira. Na sala de jantar, Solange e Eduardo já estavam sentados à mesa, junto com João e sua esposa Roberta, uma mulher atraente de ar vagamente entediado. Aí está ela, a fugitiva, brincou Eduardo, levantando-se para beijá-la na face. Deu-nos um belo susto, mãe. Iracema notou como nenhum de seus filhos a olhava realmente nos olhos. Não fugi, respondeu simplesmente. Encontrei um novo emprego. Como governanta, comentou Solange com um tom que parecia conter uma leve desaprovação. Aos 78 anos. Exatamente, confirmou Iracema, sentando-se no lugar que lhe fora designado. E é um trabalho de que gosto muito. Um silêncio embaraçoso caiu sobre a mesa, enquanto a empregada de João servia o primeiro prato, uma sofisticada feijoada que Iracema dificilmente poderia cozinhar em seu pequeno apartamento. Então, iniciou João, após beber um gole de vinho branco caro. Conte-nos como conheceu Antônio Cerqueira. Não é exatamente o tipo de pessoa que se espera encontrar na rua. Iracema percebeu imediatamente o subtexto na pergunta. Encontramo-nos por acaso, respondeu vagamente. Estava tendo um momento difícil por causa daquela misteriosa dívida que esvaziou minha conta. Notou uma rápida troca de olhares entre seus filhos. A propósito disso, interveio Eduardo, sempre prático. Falei com o banco. Parece que a senhora assinou um empréstimo há 3 meses. Não se lembra de nada? Iracema fitou-o nos olhos, o que o fez visivelmente agitar-se. Não, Eduardo, não assinei nada. Alguém falsificou minha assinatura. Outra troca de olhares. Mãe, disse Solange com tom condescendente, às vezes a memória prega peças na sua idade.
Talvez tenha assinado e não se lembre. Iracema sentiu a raiva crescer dentro de si, mas manteve-a sob controle. Minha memória funciona perfeitamente, Solange. Sei exatamente o que assinei e o que não assinei nos últimos meses, e não assinei nenhum empréstimo. Em todo caso, interrompeu João com um sorriso forçado, resolveremos esta situação. Enquanto isso, pensamos que seria melhor para a senhora mudar-se para cá comigo e Roberta. Temos um quarto de hóspedes muito confortável e não precisará mais trabalhar. Ou poderia vir para minha casa, ofereceu Beatriz rapidamente. Meu apartamento é pequeno, mas há espaço para nós duas. Iracema olhou-os um a um. Seus 4 filhos tão belos, tão bem vestidos, tão falsos em seus sorrisos e em suas preocupações. Por que este súbito interesse por meu bem-estar? Perguntou diretamente. Nos últimos anos mal os vi durante as festas de fim de ano. Mãe, exclamou Beatriz, fingindo-se ofendida. Sempre nos preocupamos com a senhora. É só que estamos todos tão ocupados que não notaram que eu não tinha mais um tostão, tão ocupados que não perceberam que eu estava prestes a ser despejada. A voz de Iracema elevara-se ligeiramente, algo incomum para ela. É por isso que agora queremos remediar, interveio Eduardo com um tom razoável. Podemos cuidar da senhora, muito melhor do que pode fazer um estranho. Iracema levantou-se lentamente da cadeira, pousando o guardanapo junto ao prato quase intacto. Antônio Cerqueira não é um estranho. É meu patrão e trata-me com mais respeito do que vocês nos últimos 20 anos. Mãe, está exagerando, disse João levantando-se também. Sente-se, termine o almoço e depois conversamos com calma. Não há nada de que falar, replicou Iracema calmamente. Estou bem onde estou. Tenho um trabalho digno, um teto sobre minha cabeça e não preciso depender da caridade de meus filhos. Não é caridade, protestou Solange. É nosso dever cuidar da senhora. Iracema olhou-a com um sorriso triste. Seu dever? E onde estava esse dever quando eu vivia com uma aposentadoria mínima? Onde estava quando eu tinha de escolher entre pagar o aquecimento ou comprar os remédios? Dirigiu-se a todos eles. Vocês esperaram que outra pessoa cuidasse de mim para lembrarem-se subitamente de que tenho uma mãe? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Foi Beatriz quem o quebrou com voz trêmula. Não sabíamos que a senhora estava tão mal, mãe. Verdade? Perguntou Iracema com incredulidade. Ou talvez não quisessem saber. Era mais cômodo pensar que eu estava bem, que não precisava de nada, enquanto vocês construíam suas belas vidas com seu belo dinheiro. O que está insinuando, mãe? A voz de João era subitamente dura. Não estou insinuando nada, respondeu Iracema, dirigindo-se para a porta. Estou apenas dizendo que fico com meu emprego e minha independência. E se realmente se preocupam comigo, respeitarão esta decisão. Antes que pudessem detê-la, Iracema saiu da sala, atravessou o corredor e encontrou-se no jardim da frente da mansão. Com mãos trêmulas, tirou o telefone da bolsa, um novo modelo que Antônio lhe dera de presente, e discou seu número. Iracema? Atendeu ele imediatamente. Está tudo bem? Pode vir buscar-me agora? Pediu ela, a voz ligeiramente embargada. Terminei aqui. Chego em seguida, prometeu Antônio, e em sua voz havia uma preocupação genuína que a comoveu. Enquanto esperava, sentada num banco no jardim impecável de João, Iracema refletiu sobre a cena que acabara de viver. Seus filhos nunca se haviam preocupado tanto com ela. Nunca se haviam oferecido para hospedá-la, para cuidar dela. O que mudara? O que temiam? A resposta era tão simples quanto dolorosa. Temiam Antônio Cerqueira. Temiam o que Iracema poderia dizer-lhe. Temiam que a verdade, após 20 anos de silêncio, pudesse finalmente vir à luz. E enquanto o sol soteropolitano brilhava implacável sobre o jardim luxuriante, Iracema dos Santos tomou uma decisão. Chegara o momento de desenterrar o passado, qualquer que fosse o custo. A viagem de volta à mansão Cerqueira transcorreu num silêncio carregado de emoções contidas. Antônio, percebendo o estado de espírito de Iracema, não fez perguntas, limitando-se a oferecer-lhe sua presença reconfortante. Foi só quando chegaram à mansão, enquanto passeavam pelo jardim perfumado de jasmim no crepúsculo dourado, que Iracema começou a falar. Meu marido Sebastião trabalhava como carpinteiro nos canteiros de obras.
Iniciou com voz baixa, mas firme. Era um bom homem, honesto e trabalhador. Quando faleceu, nossos filhos ainda eram pequenos. João tinha 12 anos, Solange 10, Eduardo 8 e Beatriz apenas 6. Antônio escutava em silêncio, respeitando o ritmo de seu relato. Houve um acidente no canteiro, continuou Iracema, os olhos fixos no perfil do Forte de São Marcelo, que se recortava contra o céu laranja do poente. Sebastião caiu de um andaime. Não morreu logo. Passou quase um ano no hospital, sofrendo terrivelmente. Os médicos diziam que nunca mais seria o mesmo, que não poderia voltar a trabalhar. Deteve-se diante de uma fonte decorada com azulejos coloridos, observando a água que jorrava tranquila entre pedras antigas. Durante esse período, Sebastião mantinha um diário. Escrevia tudo. Seus pensamentos, seus medos, os detalhes do acidente. Era sua maneira de processar o que lhe acontecera. Antônio notou como as mãos de Iracema tremiam ligeiramente. Depois de sua morte, prosseguiu ela, guardei esses diários. Nunca os li. Parecia uma violação de sua privacidade. Mas conservei-os todos estes anos, numa velha mala. E os diários ainda estão em seu apartamento? Perguntou gentilmente Antônio. Iracema sacudiu a cabeça. Não. Trouxe-os comigo quando vim para cá. Foi a única coisa que peguei, além das roupas essenciais. Estão no meu quarto. Voltou-se para olhá-lo, e em seus olhos havia uma determinação nova. Acho que chegou a hora de lê-los, Antônio. De descobrir o que Sebastião escreveu realmente sobre o acidente. Por que justamente agora, Iracema? A pergunta de Antônio era delicada, mas direta. Porque há 20 anos, respondeu ela, a voz subitamente mais dura. Meus filhos obtiveram uma indenização substancial da empresa de construção para a qual trabalhava Sebastião. Disseram que haviam encontrado um advogado, que haviam movido uma ação por negligência. Disseram-me que haviam ganho 200 mil reais, que os haviam investido num fundo para minha velhice. Um sorriso amargo encrespou-lhe os lábios. Um fundo que nunca vi. Antônio cerrou imperceptivelmente o maxilar. E a senhora suspeita que seus filhos embolsaram esse dinheiro? Não o suspeito, Antônio, sei-o. Iracema olhou-o nos olhos. Com esse dinheiro, João comprou sua primeira casa. Solange pagou a especialização em cardiologia. Eduardo abriu seu escritório de contabilidade. E Beatriz financiou seus estudos de moda e seu guarda-roupa de boutique de luxo. E a senhora nunca disse nada? Perguntou Antônio, incrédulo. Iracema suspirou profundamente. Sou a mãe deles, Antônio. Por mais doloroso que fosse, preferia pensar que estavam construindo um futuro melhor. Que um dia, quando estivessem estabelecidos, lembrar-se-iam de mim. Voltou-se para a mansão, cujo perfil se recortava contra o céu que escurecia. Mas agora creio que há algo mais. Algo que nunca me disseram. E creio que os diários de Sebastião podem conter a verdade. Antônio ofereceu-lhe o braço com um gesto cavalheiresco de outros tempos. Então leiamo-los juntos, Iracema. Chegou o momento de descobrir a verdade. Enquanto voltavam à mansão iluminada, Antônio sentia crescer dentro de si uma estranha inquietude. O nome da empresa de construção não fora mencionado, mas um pressentimento dizia-lhe que já conhecia a resposta. E se fosse justamente a Cerqueira Construções, a empresa fundada por seu pai e que ele herdara 20 anos antes? Se fosse sua empresa a pagar aquela indenização? A coincidência parecia grande demais para sê-lo. Mas se não era coincidência, o que era? Destino? Ou talvez algo mais inquietante? Um plano orquestrado pelos filhos de Iracema para reivindicar mais dinheiro, agora que sabiam que ela trabalhava para ele. Estas perguntas turbilhonavam em sua mente enquanto entravam na mansão, ignorando que naquela mesma noite, num elegante apartamento no centro de Salvador, os 4 irmãos dos Santos estavam realizando um conselho de família de emergência, unidos pelo medo comum de que seu segredo de 20 anos estivesse prestes a ser revelado. O ar-condicionado da biblioteca da mansão Cerqueira mantinha o ambiente fresco, apesar do calor opressivo do verão soteropolitano. Iracema estava sentada numa poltrona de couro, tendo diante de si uma caixa de madeira gasta que extraíra da mala guardada em seu quarto. Antônio aguardava pacientemente, respeitando o momento de recolhimento que precedia a abertura de recordações tão dolorosas.
Nunca os abri, murmurou Iracema, acariciando a tampa da caixa com dedos ligeiramente trêmulos. Durante todos estes anos, disse a mim mesma que era para respeitar a privacidade de Sebastião. Mas talvez fosse medo. Medo do que poderia descobrir. Antônio aproximou-se, sentando-se na poltrona ao lado da sua. Qualquer coisa que descubramos, Iracema, enfrentá-la-emos juntos. Com um suspiro profundo, Iracema ergueu a tampa. No interior, meticulosamente empilhados, havia 5 cadernos escolares de capa preta, as páginas amarelecidas pelo tempo. Retirou-os com reverência, como relíquias sagradas, e entregou um a Antônio. Comecemos pelo último, sugeriu ela. Aquele que Sebastião escreveu nas semanas anteriores a partir. Antônio assentiu, abrindo cuidadosamente o caderno. A caligrafia era inclinada e decidida, apesar de ter sido traçada por uma mão enfraquecida pela doença. Começou a ler em voz alta. 15 de março de 1992. O médico diz que não há mais nada a fazer. Meu coração está cedendo, consequência da cirurgia e dos medicamentos. Não tenho medo de morrer, mas temo por Iracema e pelas crianças. Como se arranjarão sem mim? Com minha mísera pensão de invalidez? A voz de Antônio embargou-se ligeiramente, tocada pela dignidade daquelas palavras. Iracema encorajou-o com um gesto a continuar. Ainda me atormenta o pensamento do acidente. Se ao menos tivesse escutado o capataz Jorge quando me advertiu que o andaime não era seguro, mas era orgulhoso. Queria mostrar que podia completar o trabalho mais depressa que os outros. Minha arrogância custou-me tudo. Iracema emitiu um som abafado. Como? Sebastião escreveu que o acidente foi culpa dele? Antônio olhou-a com surpresa. Não sabia? Ela sacudiu a cabeça, visivelmente perturbada. Não. Ele sempre me disse que o andaime era defeituoso, que a empresa de construção ignorara as normas de segurança. Foi o que sempre sustentou comigo e com os médicos. Antônio voltou ao diário, virando a página. 18 de março de 1992. Hoje veio visitar-me o jovem Cerqueira, o filho do proprietário. Desculpou-se pessoalmente pelo acidente, embora eu lhe tenha dito claramente que a culpa era apenas minha. Assegurou-me que a empresa cuidará de minha família, que Iracema e as crianças não precisarão de nada. É um bom rapaz, tem o coração no lugar certo. Lembra-me de mim mesmo na sua idade. Antônio deteve-se bruscamente, atingido por uma recordação súbita. Meu Deus, sussurrou. Sebastião dos Santos. Agora me lembro. Era eu aquele jovem Cerqueira. Acabara de começar a trabalhar na empresa de meu pai. Aquele acidente foi um dos meus primeiros casos a gerir. Iracema fitava-o com olhos arregalados. Você conhecia meu marido? Visitei-o no hospital algumas vezes, confirmou Antônio, as recordações afluindo após décadas. Era um homem digno. Sempre se recusou a culpar a empresa, apesar de minhas tentativas de oferecer uma indenização. Dizia que o acidente fora causado por sua pressa, por seu orgulho. Voltou ao diário, virando rapidamente as páginas. 25 de março de 1992. Temo pelo futuro de Iracema e das crianças, mas, acima de tudo, temo por seus caracteres. João, tão ambicioso, Solange, tão fria, Eduardo, tão calculista, e a pequena Beatriz, já tão atenta às aparências. Amo-os mais que a própria vida, mas vejo neles qualidades que poderiam transformar-se em defeitos terríveis se não temperadas pela compaixão e pela honestidade. Iracema chorava silenciosamente agora, grandes lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Tinha razão, sussurrou. Sebastião já via então o que se tornariam. Antônio fechou delicadamente o diário. Iracema, se o próprio Sebastião admitia que o acidente foi causado por sua imprudência, em que base seus filhos obtiveram uma indenização 20 anos depois? A pergunta ficou suspensa no ar por um longo momento. Fraude, respondeu finalmente Iracema, a voz apenas audível. Devem ter falsificado documentos, testemunhos, devem ter mentido em juízo. Ergueu os olhos, agora secos e duros como pedras. E devem ter falsificado minha assinatura, porque eu nunca autorizei processo algum. Antônio levantou-se, caminhando lentamente até a janela.
A lua iluminava a baía, criando um caminho prateado sobre a água escura. Preciso verificar nos arquivos da empresa, disse pensativo. Embora a Cerqueira Construções não exista mais como tal, transformei-a num grupo diversificado há anos. Deve haver ainda os documentos relativos àquele caso. Voltou-se para Iracema, cujo rosto mostrava uma determinação nova, nascida da dor e da raiva. Mas antes de prosseguir, Iracema, preciso perguntar-lhe: está pronta a enfrentar as consequências? Se o que suspeitamos for verdade, seus filhos poderão enfrentar acusações penais muito graves. Iracema olhou para os diários de Sebastião, dispostos sobre a mesinha como peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a compor-se. Fui cega durante tempo demais, Antônio. Permiti que meu amor maternal biologicamente incondicional obscurecesse a verdade. Mas agora, ergueu o rosto e em seus olhos brilhava uma luz nova. Agora, quero justiça. Por Sebastião, por mim mesma. E de certa forma também por eles. Porque nenhuma vida construída sobre mentiras pode trazer verdadeira felicidade. Antônio assentiu lentamente, tocado pela força desta mulher que suportara tanto. Então começaremos amanhã. Pedirei a meus advogados que examinem o caso, que recuperem todos os documentos. E descobriremos exatamente o que aconteceu há 20 anos. Enquanto Iracema se retirava para seu quarto, apertando contra o peito os diários de Sebastião como um tesouro redescoberto, Antônio permaneceu na biblioteca, perdido em seus pensamentos. A coincidência de seu encontro aparecia agora sob uma luz diferente. Não fora o acaso a fazê-los encontrar-se naquele dia em Salvador, mas uma intrincada rede de conexões passadas, segredos sepultados e talvez algum desígnio maior que nenhum dos dois podia ainda compreender plenamente. E enquanto a noite envolvia a mansão Cerqueira em seu manto silencioso, dois corações solitários encontravam conforto na consciência de que, qualquer que fosse a verdade a emergir, não a enfrentariam sozinhos. Nos dias seguintes, a vida na mansão Cerqueira assumiu um ritmo novo. Antônio, com a determinação que o tornara um empresário de sucesso, mergulhou na busca da verdade. Encarregou sua equipe jurídica de recuperar cada documento relativo ao caso dos Santos, enquanto ele mesmo passava horas nos arquivos da empresa, examinando velhos processos empoeirados que ninguém consultava havia anos. Iracema, por seu lado, continuava a desempenhar seu papel de governanta com impecável profissionalismo, encontrando no trabalho um refúgio da tempestade emocional que se agitava dentro dela. As noites, porém, eram reservadas à leitura dos diários de Sebastião. Uma viagem dolorosa, mas necessária ao passado. Veja isto, disse Antônio uma noite, entrando na saleta privativa de Iracema com uma pasta na mão. Seu rosto mostrava sinais de fadiga, mas também a excitação de quem fizera uma descoberta importante. Encontrei-o nos arquivos jurídicos da empresa. Iracema pousou o diário que estava lendo e pegou o documento que Antônio lhe estendia. Era uma cópia de um ato judicial datado de 2003, um pedido de indenização contra a Cerqueira Construções por negligência grave que causou a invalidez permanente e o subsequente falecimento de Sebastião dos Santos. O documento trazia a assinatura de um advogado, Marcos Tavares, e a que presumivelmente devia ser a assinatura de Iracema como requerente principal. Esta não é minha assinatura, disse imediatamente, indicando a assinatura no final. Nunca vi este documento antes. Antônio assentiu como se esperasse essa resposta. Há mais. Veja quem era o juiz que presidia o caso. Iracema percorreu o documento até encontrar o nome. Juiz Arnaldo Vasconcelos. Ergueu o olhar, confusa. Deveria conhecê-lo? Arnaldo Vasconcelos é o cunhado de Eduardo, explicou Antônio. Casou-se com a cunhada dele, a irmã de sua esposa. Descobriu fazendo algumas pesquisas sobre os laços familiares de seus filhos. Iracema empalideceu visivelmente. Está dizendo que o caso foi atribuído a um juiz que tinha laços familiares com um dos beneficiários da indenização? Sim, exatamente isso. Antônio sentou-se a seu lado, o rosto grave. E há mais. O advogado Tavares foi excluído da ordem há 5 anos por corrupção e falsificação de documentos
Em outros casos, Iracema cobriu o rosto com as mãos, sobrecarregada. Meu Deus, até que ponto foram? Há também um depoimento escrito, continuou Antônio gentilmente, presumivelmente prestado pela senhora, em que descreve em detalhes como a empresa ignorou repetidamente as advertências de Sebastião quanto à instabilidade do andaime. Uma mentira, murmurou Iracema. Uma completa, total mentira. Antônio tomou-lhe delicadamente as mãos. Iracema, com estes documentos e com os diários de Sebastião, temos provas suficientes para demonstrar que a indenização foi obtida de modo fraudulento. Podemos agir judicialmente contra seus filhos. Iracema olhou-o com olhos cheios de determinação, mesclada à dor. E faremos isso, disse com voz firme. Mas antes, quero confrontá-los. Quero ouvir de sua boca por que o fizeram. Por que traíram não apenas a mim, mas também a memória do pai? Tem certeza? Perguntou Antônio, preocupado. Poderiam tentar manipulá-la, intimidá-la. Não mais, respondeu Iracema com uma segurança nova. Não agora que conheço a verdade. Não agora que a tenho a meu lado. O encontro foi organizado para a noite seguinte na mansão Cerqueira. Iracema insistiu que fosse em seu território, onde se sentia segura e apoiada. Antônio providenciou que seu advogado pessoal, Ricardo Menezes, estivesse presente, junto com um tabelião para registrar legalmente qualquer declaração. Os 4 irmãos dos Santos chegaram juntos, uma frente unida que traía sua apreensão. Foram recebidos no grande salão da mansão, onde Iracema os aguardava, sentada com dignidade real numa poltrona ao lado de Antônio. Mãe, iniciou João, claramente o porta-voz do grupo. Que acontece? Por que toda esta formalidade? Sentem-se, respondeu simplesmente Iracema, indicando o sofá à sua frente. Os 4 obedeceram, trocando olhares nervosos. Solange foi a primeira a anotar os diários dispostos sobre a mesinha entre eles. O que é isso? Perguntou, a voz traindo uma ansiedade mal contida. Os diários de seu pai, respondeu Iracema, observando atentamente suas reações. Escreveu-os durante o último ano de sua vida, enquanto estava no hospital. Um silêncio pesado caiu na sala. Eduardo pigarreou. Não sabíamos que papai mantinha um diário. Não? No entanto, estavam em nossa casa, naquela velha mala que eu guardava debaixo da cama. A mesma que tentaram levar por segurança quando vim para cá. Beatriz baixou o olhar, incapaz de sustentar o da mãe. João tentou uma abordagem diferente. Mãe, não entendo aonde quer chegar. Estamos aqui porque estamos preocupados com a senhora, com sua situação. Minha situação, repetiu Iracema lentamente. Refere-se ao fato de que minha conta foi esvaziada por um empréstimo que nunca solicitei? Ou ao fato de que eu estava prestes a ser despejada de um apartamento pelo qual sempre paguei pontualmente o aluguel? Mãe, interveio Solange com tom pacato. Sabemos que está zangada, mas estamos aqui para ajudá-la. Como me ajudaram há 20 anos? Perguntou Iracema, a voz subitamente cortante. Quando moveram uma ação fraudulenta contra a Cerqueira Construções, falsificando minha assinatura e mentindo sobre a causa do acidente de seu pai? A cor esvaiu-se dos rostos dos 4 irmãos. Foi João quem quebrou o silêncio, com voz estranhamente calma. De que está falando? Iracema abriu um dos diários e leu. Ainda me atormenta o pensamento do acidente. Se ao menos tivesse escutado o capataz Jorge quando me advertiu que o andaime não era seguro. Mas era orgulhoso. Queria mostrar que podia completar o trabalho mais depressa que os outros. Minha arrogância custou-me tudo. Fechou o livro com um gesto seco. Seu pai sabia que o acidente fora culpa sua. Escreveu-o várias vezes nestes diários. Papai estava confuso, tentou Eduardo. Os medicamentos, a dor. No entanto, vocês, continuou Iracema como se ele não tivesse falado, 20 anos após sua morte, moveram uma ação contra a empresa, sustentando que fora a negligência da Cerqueira Construções a causar o acidente. Falsificaram minha assinatura, corromperam um advogado, exploraram os laços familiares de Eduardo com o juiz Vasconcelos para ganhar o caso. Quem lhe meteu estas ideias na cabeça? Explodiu João, olhando com hostilidade para Antônio. Foi ele, não foi? Encheu-lhe a cabeça de mentiras para colocar-nos uns contra os outros.
As únicas mentiras aqui, interveio Antônio calmamente, são as que contaram para obter R$200 mil de indenização. Dinheiro que nunca compartilharam com sua mãe, mas que usaram para construir suas carreiras e suas vidas luxuosas. Isto é ridículo, disse Solange levantando-se. Venha, mãe, vamos embora daqui. Este homem está manipulando-a. Foram vocês que me manipularam durante 20 anos, respondeu Iracema, permanecendo firmemente sentada. Disseram-me que aquele dinheiro fora investido para minha velhice. Deixaram-me viver na pobreza enquanto prosperavam. E quando finalmente encontrei alguém que cuida de mim, tentaram trazer-me de volta para sob seu controle com um empréstimo fraudulento e uma ameaça de despejo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi Beatriz, surpreendentemente, quem o quebrou. Foi ideia de João, disse num sussurro. O processo, quero dizer. Encontrou estes velhos documentos do acidente de papai e pensou que podíamos usá-los. Beatriz! Exclamou João, furioso. Estou farta de mentir, João, retrucou ela, as lágrimas sulcando-lhe o rosto. Mamãe tem razão. Fizemos uma coisa terrível. Desonramos a memória de papai, traímos mamãe. E para quê? Dinheiro. Dinheiro maldito que nos permitiu viver vidas falsas. Eduardo cobriu o rosto com as mãos, enquanto Solange fitava o chão, incapaz de sustentar o olhar de quem quer que fosse. Como puderam? Perguntou Iracema, a voz embargada pela dor. Eram meus filhos. Amei-os mais que minha própria vida. Sacrifiquei tudo por vocês. E é justamente esse o ponto, mãe, disse João, subitamente calmo. Sacrificou tudo por nós. Fez-nos sentir constantemente em dívida. Sua abnegação, seu martírio silencioso, era um fardo. Queríamos libertar-nos, construir nossas vidas. Aquele dinheiro deu-nos a possibilidade de tornar-nos o que somos hoje. À custa da honra de seu pai, respondeu Iracema. À custa da verdade. À custa de minha confiança. Antônio levantou-se entregando a cada um dos irmãos uma pasta. Estes são documentos que demonstram a fraude que perpetraram. Entregamo-los também ao Ministério Público de Salvador esta manhã. Uma investigação já foi iniciada. Os 4 irmãos fitaram as pastas com expressões que variavam da incredulidade ao terror. Está nos denunciando? Perguntou Solange, dirigindo-se à mãe. Vai mandar-nos para a prisão? Não sou eu quem os manda para a prisão, respondeu Iracema com calma triste. São suas ações, suas escolhas. Que quer de nós, mãe? Perguntou Eduardo, o primeiro a compreender a gravidade da situação. Iracema olhou cada um de seus filhos, as crianças que nutrira, educara, amara com cada fibra de seu ser, e sentiu uma dor tão profunda que pensou que pudesse quebrá-la. Mas havia também uma estranha paz nesse sofrimento, a paz que vem da verdade finalmente revelada. Quero que restituam até o último centavo desse dinheiro, disse finalmente. Não a mim, mas à fundação que Antônio e eu estamos criando para ajudar as famílias dos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho. E quero que assumam a responsabilidade de suas ações, perante a lei e perante sua consciência. Enquanto os 4 irmãos dos Santos deixavam a mansão cerqueira naquela noite, sob um céu soteropolitano pontuado de estrelas indiferentes, Iracema sabia que nada seria como antes. O laço familiar fora irremediavelmente comprometido, talvez destruído para sempre. Mas, pela primeira vez em décadas, sentia que podia finalmente respirar livremente, livre do peso de segredos não ditos e da sombra de um passado distorcido pelas mentiras. E enquanto Antônio lhe oferecia silenciosamente a mão em sinal de apoio, Iracema compreendeu que, apesar de toda a dor, estava finalmente iniciando um novo capítulo de sua vida. Um capítulo de verdade, dignidade e, talvez, também de um novo tipo de amor. O outono soteropolitano trouxe uma doçura no ar que contrastava com a tempestade midiática, desencadeada pelo caso dos Santos, como os jornais haviam batizado o escândalo. A notícia explodira como uma bomba. 4 respeitáveis profissionais acusados de fraude processual, falsificação de documentos e apropriação indébita em prejuízo da própria mãe. A vida de Iracema na mansão cerqueira tornara-se um refúgio da agitação externa. Antônio, com sua influência e seus recursos,
conseguira protegê-la do assédio dos jornalistas, criando em torno dela um casulo de tranquilidade em que podia elaborar o trauma da verdade descoberta e do confronto com os filhos. Sinto como se estivesse traindo meus próprios filhos, confessou uma noite a Antônio, enquanto jantavam no terraço, sob um céu pontilhado de estrelas. Mesmo depois de tudo o que fizeram. Antônio olhou-a com compreensão. É natural, Iracema. A senhora é mãe deles. O amor maternal não desaparece só porque os filhos fizeram algo terrível. No entanto, continuou ela, observando o vinho tinto brilhar em seu copo, sei que era necessário, não apenas por mim, mas também por eles. Uma vida construída sobre mentiras é uma prisão mesmo que dourada. O processo avançava rapidamente. João, como principal organizador da fraude, enfrentava as acusações mais graves. Eduardo e Solange eram acusados de cumplicidade, enquanto Beatriz, que confessara espontaneamente e colaborava com a justiça, podia esperar uma pena mais leve. Beatriz pediu para vê-la. Disse-lhe Antônio uma manhã, enquanto tomavam café. Telefonou a meu advogado. Iracema permaneceu em silêncio por um longo momento. Acha que devo encontrá-la? Penso que poderia ser um primeiro passo para, não sei se chamá-la reconciliação, mas talvez compreensão, respondeu ele cautelosamente. Mas a decisão é apenas sua. O encontro foi organizado na casa do advogado Menezes, um terreno neutro longe tanto da mansão cerqueira quanto do jornalista sempre à espreita. Quando Beatriz entrou na sala, Iracema ficou impressionada por quanto parecia mudada. A jovem mulher elegante e segura de si fora substituída por uma figura mais submissa, com olheiras pronunciadas e roupas simples que nunca teria usado antes. Mãe, disse Beatriz, a voz incerta. Obrigada por aceitar ver-me. Iracema assentiu, indicando-lhe a cadeira à sua frente. Não conseguia pronunciar palavra, sobrecarregada pelas emoções contraditórias. Não estou aqui para pedir-lhe que retire as acusações, começou Beatriz, torcendo nervosamente as mãos. Sei que merecemos ser punidos pelo que fizemos. Estou aqui para dizer-lhe que sinto muito, profundamente. Não apenas pela fraude, mas pela maneira como a tratamos todos estes anos. Iracema observava-a em silêncio, notando pela primeira vez quanto Beatriz se parecia com Sebastião. Os mesmos olhos, a mesma dobra da boca quando estava nervosa. Sabe, continuou Beatriz, sempre pensei que ser pobre era a pior coisa que podia acontecer. Crescendo, envergonhava-me quando minhas colegas de escola vinham à nossa casa. Envergonhava-me de suas roupas gastas, de sua maneira de falar. Ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Que tola fui! Não compreendia que a verdadeira pobreza é de espírito, não de bolso. Por que fizeram tudo isso? Perguntou Iracema, finalmente encontrando a voz. Não apenas a fraude, mas também o empréstimo, o despejo. Por que queriam fazer-me mal? Beatriz sacudiu a cabeça. Não queríamos fazer-lhe mal, mãe. Não conscientemente, era pânico. Quando descobrimos que a senhora estava trabalhando para Antônio Cerqueira, ficamos com medo. Medo de que descobrisse a verdade sobre o processo, que a senhora pudesse dizer-lhe alguma coisa. João pensou que, se a senhora fosse forçada a vir morar com um de nós, poderíamos controlá-la melhor. Iracema sentiu um arrepio de repugnância. Controlar-me? Como um animal perigoso. Eu sei, é horrível, admitiu Beatriz, as lágrimas agora correndo livremente. Mas estávamos assustados. Havíamos construído nossas vidas sobre aquela mentira, e o pensamento de que pudesse ser descoberta nos aterrorizava. E agora? Perguntou Iracema. Agora que a verdade veio à tona. Beatriz olhou-a com uma estranha expressão de alívio. É como se um peso